Olá, meu nome é José Vitor, eu sou aluno da disciplina de Programação 2, ministrada pelo professor Dr. Rubem Carlos Benante, e faço parte do grupo 3 para a extensão da disciplina. No vídeo de hoje falaremos sobre a função malloc, e para isso eu irei fazer uma breve introdução aqui. O que seria a alocação dinâmica? A alocação dinâmica permite ao programador alocar memória para variáveis quando o programa está sendo executado. Assim, poderemos definir, por exemplo, um vetor ou uma matriz cujo tamanho descobriremos em tempo de execução. A linguagem C define apenas 4 funções para o sistema de alocação dinâmica, disponíveis na biblioteca stdlib.h: malloc, calloc, realloc e free. No entanto, existem diversas outras funções que são amplamente utilizadas, mas dependentes do ambiente e do compilador. Neste vídeo falaremos sobre a função malloc, por ser uma função extensa e muito importante. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a importância da alocação de memória. A alocação de memória ela torna-se importante porque o gerenciamento eficiente de memória em programas é crucial para otimizar o desempenho e a estabilidade do sistema. Isso ajuda a evitar vazamentos de memória, garantindo que os recursos sejam alocados e liberados de maneira adequada. O gerenciamento eficiente contribui também para a eficiência do programa, melhorando a utilização dos recursos do sistema e evitando falhas devido à falta de memória. O que é a função malloc? A função malloc ela é usada para alocar dinamicamente um bloco de memória durante a execução do programa. O nome malloc vem de Memory Allocator, que significa alocação de memória em inglês. Seu propósito principal é permitir que um programa reserve uma quantidade específica de memória durante a execução, fornecendo flexibilidade em comparação à alocação estática de memória feita em tempo de compilação. Isso é particularmente útil quando você precisa lidar com estruturas de dados dinâmicas e quando a quantidade de memória necessária não é conhecida antecipadamente. No entanto, é importante lembrar de liberar a memória alocada usando a função free, quando ela não for mais necessária, para evitar vazamento de memória. Existe uma diferença entre a alocação estática e a alocação dinâmica. Eu vou aqui diferenciar um pouco os dois tipos de alocação. A alocação de memória, seja estática ou dinâmica, desempenha um papel crucial no desenvolvimento do software. A alocação estática ocorre durante a compilação, definindo o tamanho da memória necessário para variáveis globais e locais estáticas. Essa abordagem é simples e eficiente em termos de desempenho, pois o acesso à memória é direto. Por outro lado, a alocação dinâmica permite que a memória seja alocada durante a execução do programa. Essa flexibilidade é valiosa quando a quantidade exata de memória necessária não é conhecida antecipadamente. No entanto, o programador assume a responsabilidade de gerenciar explicitamente a alocação e liberação de memória, o que pode levar a vazamento de memória se não for feito corretamente. A alocação estática tem a vantagem da simplicidade, enquanto a alocação dinâmica oferece uma maior flexibilidade. A escolha entre elas depende das necessidades específicas do programa. Muitas vezes uma combinação equilibrada das duas abordagens é adotada para otimizar a eficiência no uso de recursos, mantendo a simplicidade quando possível e recorrendo à flexibilidade quando necessário. Por que usar a função malloc? Um dos principais motivos para utilizar a função malloc é que a alocação estática tem suas limitações, como o tamanho fixo, um escopo global ou local estático, dificuldade em lidar com estruturas dinâmicas de dados, uso ineficiente da memória e limitações em sistemas embutidos. Outro motivo muito importante para utilizar a função malloc é que a alocação dinâmica de memória proporciona uma flexibilidade e dinamismo maior, permitindo a alocação e liberação de memória durante a execução do programa. Essa abordagem é particularmente útil para lidar com estruturas de dados dinâmicas, adaptar-se a tamanhos de variáveis de dados e evitar o desperdício de memória. Ela oferece capacidade de responder à mudança em tempo de execução, sendo essencial em situações onde as necessidades de memória são dinâmicas e imprevisíveis. Então, meu nome é Arthur Bezerra Mello e irei falar um pouquinho sobre como funciona a função malloc. Então, vou falar um pouquinho sobre o processo da estrutura do malloc. Ela tem o tipo de retorno da função como um void asterisco, significa que a função pode alocar a memória para qualquer tipo de dado. Ela tem como argumento um argumento que representa o número de bytes a serem alocados, como o tipo de variável size_t, que é um tipo de dado sem sinal usado para representar tamanhos de objetos.
Então, a estrutura interna da malloc pode variar entre implementações de compiladores ou sistemas operacionais, mas geralmente envolve a gestão de blocos de memória, o controle de regiões alocadas e livres, e um mecanismo para gerenciar o pedido e a liberação da memória dinâmica. Ao utilizar malloc, é importante verificar também se a alocação foi bem sucedida, ou seja, se um ponteiro retornado não é null, e liberar a memória alocada quando ela não for mais necessária usando a função free. Isso é fundamental para evitar vazamento de memórias em programas. Então, agora eu irei mostrar um exemplo prático, usando a função malloc, um exemplo que eu já criei antes. Então, aqui declaramos o ponteiro de um inteiro, com o nome array. Aqui declaramos o inteiro chamado tamanho, de valor 5. E aqui é onde usamos a função malloc. Então, o array vai ter a memória alocada. Aqui, o tamanho, que é 5, vezes o tamanho, isso aqui retorna o tamanho em bytes de um inteiro. Ou seja, 5 vezes o tamanho em bytes de um inteiro, 5 inteiros, e aqui de valor int, ou seja, inteiro. Aqui a verificação se a alocação é bem sucedida, como eu já tinha falado antes. Aqui é necessário não, mas aqui usamos o preenchimento de array. Aqui eu só botei números pares. E logo aqui ocorreu a impressão dos valores, para mostrar o que tem na array. E aqui eu dei a liberação de memória alocada, como eu já havia dito, para liberar essa memória. Então eu já compilei, vou mostrar aqui. Então aqui tudo certo, ele imprime os valores da array, você percebe que dá pra... Deixa eu mostrar aqui. Dá pra declarar um array antes e dizer o valor dela depois, usando a função malloc, o que eu vejo sendo uma função de grande importância em vários códigos e aspectos. Olá, meu nome é Felipe. Eu vou estar falando aqui um pouco sobre os problemas comuns e boas práticas de gerenciamento de memória em C. Então, um problema comum que ocorre em gerenciamento de memória é que os vazamentos de memória ocorrem quando a alocação de memória não é devidamente liberada. E a falha em liberar essas memórias corretamente leva à degradação do desempenho. E o que a gente pode fazer para evitar isso? A gente tem que sempre liberar as memórias alocadas utilizando a função free quando ela não for mais necessária. E a gente deve sempre ficar atento para liberar todos os blocos de memória alocados, incluindo aquele dentro de estrutura de dados complexos. Uma boa prática que a gente pode realizar é que após a alocação da memória dinâmica, usando qualquer que sejam as funções, sendo ela malloc, calloc, realloc, a gente sempre tem que utilizar a função free para liberar quando ela não for mais necessária, e evitar liberar a mesma memória mais de uma vez, lembrando de garantir que todas as referências de espaço de memória liberados sejam tratadas da forma adequadamente. A alocação de memória mal sucedida pode levar a comportamentos indefinidos ou falhas no programa. Então, sempre verificar a alocação da memória foi bem sucedida antes de usar o ponteiro resultante. Vamos dar um exemplo. Após chamar o malloc, verifique se o ponteiro retornado é diferente de null antes de usá-lo. Isso ajuda a evitar o uso de ponteiros inválidos e lidar proativamente com as falhas na alocação, direcionadas em C. Então vamos dar início aqui à segunda parte. Vamos falar um pouco sobre o calloc e o realloc. Então, vamos lembrar que escolher a função de alocação certa depende da necessidade do seu programa. E entender a diferença entre o malloc, o realloc e o calloc é crucial para tomar as decisões. Lembrando que o gerenciamento de memória é uma responsabilidade de toda programação de linguagens, como o C que a gente está utilizando. Então vamos saber um pouco sobre a semelhança e a diferença entre o calloc e o realloc. Semelhante ao malloc, a função calloc aloca a memória, mas também a inicializa com zeros. Isso pode ser útil para alocar o espaço para arrays e estruturas de dados que precisam de inicialização. Já o realloc ele permite alterar o tamanho da área de memória previamente alocada, que pode ser útil ao lidar com situações em que o tamanho necessário da memória pode variar. Então, quando a gente vai escolher o malloc e por que escolher o malloc? O malloc, a escolha é feita entre as três opções, sendo ela malloc, calloc e realloc,
dependendo das necessidades específicas do programa, como já tinha visto previamente. Então, usar malloc é importante quando não for precisar da inicialização de zero de memória e quando for alocar uma nova área de memória ou realocar uma existência sem se preocupar com o conteúdo anterior. Então, é importante adotar práticas de programação defensivas para evitar erros comuns, como acessar a área de memória não alocada ou liberada. Sempre evitar os retornos das funções da alocação para evitar comportamentos indefinidos. E considerar o desempenho ao escolher funções de alocação, evitando alocar mais memória do que necessário e liberar a memória quando não for mais utilizada a função para evitar vazamentos. Então, para concluir nessa exploração sobre o gerenciamento de memória em C, examinamos pontos cruciais para evitar problemas comuns e promover boas práticas. Então vamos recapitular alguns pontos principais. O primeiro deles é vazamento de memória e liberação adequada. Os vazamentos de memória podem ocorrer quando não liberamos espaço alocado, resultando em ineficiência e potenciais falhas no programa. E a função free é essencial para que a gente garanta a liberação adequada desses espaços. A segunda parte é alternativas como calloc e realoc. As funções como calloc oferecem vantagens específicas, como a inicialização zero da memória, enquanto o realoc permite ajustar dinamicamente o tamanho da memória alocada. A escolha consciente da malloc. Escolha entre malloc, realoc ou calloc depende da necessidade de cada programa. Então, o malloc, a escolha é feita quando a inicialização zero não é necessária. E a alocação é para uma nova área de memória ou realocação sem a necessidade de preservar o conteúdo anterior. Entendeu? A quarta parte, a importância de compreender e utilizar malloc corretamente. O malloc desempenha um papel central no gerenciamento de memória em C, e compreender sua utilização adequada é crucial para evitar problemas como vazamentos e garantir a eficiência do programa. Então, para finalizar, em conclusão, o gerenciamento de memória é uma habilidade essencial para programadores em C, e a escolha e o uso cuidadoso das funções malloc implica diretamente na eficiência e na estabilidade do seu programa. Então, aprenda a utilizá-los e mão na massa. Tchau, tchau.